A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para mais um subsídio da classe juvenis. O tema de hoje é Entendendo os Evangelhos. Esta é a lição de número 5 e que tem como texto principal aqui em Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Logo, estudaremos sobre os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Estudaremos algumas similaridades, entenderemos que todos têm um só propósito, que é falar de Jesus Cristo, dos grandes feitos de Jesus, mas cada um com a sua visão, cada um com o seu contexto, com o seu devido contexto, e também pessoas a quem foram escritas. Nós entenderemos aqui, por exemplo, nós vamos ver que Mateus escreveu para os judeus, e Lucas, e Marcos, e João. Vamos entender detalhes como estes através da palavra de Deus, através da lição de número 5 desta data que será explanada no domingo aí na sua igreja. Se for assim, normalmente a escola bíblica é no domingo. A leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 4, e também em João 20, 26 ao 31, e Romanos 15, do 4 ao 6. É importante que o professor leia a leitura, que faça a leitura da palavra de Deus em sala de aula, para o melhor aproveitamento da lição e também para que sirva de embasamento e o professor possa, muitas das vezes, rebuscar a referência na leitura com a memória, foi feita a leitura, então estará na memória do professor e dos alunos, e assim a aula ficará mais enriquecida da palavra de Deus, que é o principal, que é o alvo principal de quem vai ensinar e de quem vai à escola bíblica, aprender a Bíblia, aprender da palavra do Senhor. O professor tem como objetivos para esta lição conhecer a relação entre os 3 primeiros evangelhos, levar o conhecimento dos 3 primeiros evangelhos, mostrar aos juvenis que João se distingue dos demais evangelhos e fazer com que o jovem tenha uma visão panorâmica de cada evangelho, que o jovem entenda um pouquinho de cada evangelho, que tenha um pouco de conhecimento, uma visão por cima, panorâmica de cada evangelho de Cristo Jesus. Então vamos para a nossa lição. Aqui, a do professor, normalmente tem uma dica e eu gosto sempre de falar para que facilite também, até muitas das vezes, o entendimento para os nossos irmãos aí, e também para que tenha uma aula com melhor aproveitamento, uma aula participativa com todos os alunos participando. Isso faz com que a aula fique mais fácil para o professor. Facilita o professor, a participação dos alunos, o engajamento dos alunos na aula. O professor ficará mais tranquilo e mais seguro ainda de que eles estão recebendo a palavra de Deus, o conteúdo que está sendo ensinado na escola bíblica. Então aqui está falando, na verdade aqui hoje tem uma dica aos professores. Se porventura houver mais de um professor em classe, às vezes tem igreja que faz revezamento de professor, um domingo é irmão, outro domingo é uma irmã, ou irmão mesmo que seja, mas há um revezamento ali. A dica é: procure estar em sintonia, procure sempre estar conectado ali, trabalhar de uma forma que as lições estejam conectadas, procurar saber o que foi ensinado, procurar se entender. Habilidades e métodos, cada um tem o seu, mas a lição ela é sistemática, as lições ela é um sistema. Então é simples, nós apenas termos este cuidado, de alguma forma termos este cuidado, procurar aí saber o que pode ser feito para melhorar a compreensão dos alunos. Aqui o tópico 1, separei muitas partes para nós frisarmos aqui, para nós falarmos, porque ele está bem, ele resume muito bem o que é a nossa lição. A pergunta é a seguinte, já desde o início, o tópico 1, os evangelhos sinóticos, aqui fala: você já viu quanto cada um de nós narra o mesmo fato que aconteceu de uma forma diferente? E aqui nos mostra que isso acontece devido a uma cosmovisão única. O que é uma cosmovisão? É a visão de mundo de cada um. Cada um tem a sua visão de mundo. Por exemplo, eu trabalho em uma área que eu tenho uma visão de mundo. E dessa forma eu aplico os ensinamentos do Senhor de acordo com o que as coisas vão acontecendo no meu dia.
Se eu trabalho, se o irmão aí trabalha na área da saúde, provavelmente ele vai aplicar a palavra do Senhor com a sua vivência diária. Se é na área da segurança, se é na área por exemplo, dos irmãos que trabalham com supermercado, comércio, né? Melhor dizendo, independente da área, nós aplicaremos a nossa visão ali de acordo com o que é a nossa vivência dia após dia, né? Então, a cosmovisão é o que nós temos de mundo, o que nós vemos do mundo. Cada um tem a sua realidade, cada um tem uma visão. Mas o importante é que por isso que na igreja tem pessoas que pregam de uma forma, tem pessoas que pregam de outra, tem uns que usam um exemplo, outros já usam outro exemplo totalmente diferente, mas com apenas um intuito, né? Pregar a palavra de Deus. Este é o intuito, e nós vamos ver que os evangelhos foram escritos também dessa forma. Cada discípulo, cada um que escreveu com a sua cosmovisão. Hipoteticamente, aqui tem até uma história aqui, por exemplo, se acontece um acidente e 3 pessoas aqui testemunham, um é médico, legista, o outro é agente de seguros e o outro um assistente social. Cada um vai ter a sua visão. Talvez o agente de seguro vai pensar, vixe, o carro ficou todo destruído, que prejuízo, vai ter que fazer isso, tal, para poder reaver. Talvez já assistente social vai pensar, precisamos de dar toda assistência à família, precisamos ver se essa família tem condição de pagar o medicamento, precisamos encaminhar essa pessoa aos lugares certos para facilitar o tratamento. Já o médico legista, aqui diz o médico legista, pode ser que o médico legista já faça uma avaliação ali da hora, aconteceu isso, eu não sei se a pessoa vai sobreviver, ou aparentemente não foi nada grave. O médico legista poderá dar uma visão, mas o enfoque de todos eles é o quê? É o acidente, é o fato acontecido. Isso é muito interessante, né? Para nós exatamente entendermos como os evangelhos foram escritos, né? Todos eles, os 4 que escreveram, juntaram relatos de Jesus, mas nós sabemos que Jesus ele tem um só propósito, que é a salvação da humanidade, mas cada um contou de acordo com a sua visão. Interessante que nenhum distorce o outro, que um não desmente o outro, não, se complementam a palavra de Deus. Nós vamos ver que foi assim, juntando os 3 relatos. Então aqui no caso, né, da história, teríamos uma amostra panorâmica, teríamos uma visão panorâmica. E se uma 4ª pessoa viesse a contar, uma pessoa que tomou conhecimento, ela contaria talvez já de uma forma totalmente diferente, talvez não, certeza que ela contaria de uma forma totalmente diferente. Vamos dizer, por exemplo, que vinha um jornalista e entrevistasse os 3. O jornalista faria uma síntese da história e contaria no jornal, por exemplo, e aí todos teriam uma compreensão e aí iria adiante aquele fato, o entendimento daquele fato. Então, assim nós podemos compreender as similaridades e distinções entre os 4 evangelhos. Não é porque um evangelho, alguns contam uma história, o outro não conta, que existe ali uma distorção. Não. Simplesmente um contou de acordo com a sua visão, ou com o público-alvo que ele queria alcançar, precisava contar aquele fato para que aquele público-alvo fosse alcançado pela palavra de Deus. Precisava que essa história, não havia que algum escreveu pensando, não, essa história não precisa entrar aqui neste livro para alcançar, por exemplo, os romanos ou os gregos. Então foi feito de acordo com a necessidade, com a visão, com a necessidade, com a cosmovisão de cada escritor. Então, por causa das muitas histórias em comum, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos. Apenas Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos por causa da visão, que significa visão conjunta, visão idêntica. Evangelhos sinóticos. Os 3 evangelhos, atenção, os 3 evangelhos, João não faz parte dos evangelhos sinóticos por causa das suas peculiaridades, na sua forma de escrita. Então, João fica de fora dos evangelhos
sinóticos. Os três evangelhos nos apresentam uma síntese panorâmica sobre a vida do nosso Senhor. Apresenta uma vida panorâmica, uma síntese, um resumo da vida do nosso Senhor. Embora esses três tenham grandes similaridades e distinções, embora eles possuam similaridades, também possuem distinções. Possuem histórias iguais, mas possuem histórias ali também que não estão presentes em outros evangelhos. Mas, como eu já disse, tudo aponta para Cristo. Todos eles apontam para Cristo e para o seu grande feito, que foi a morte na cruz em detrimento da humanidade, em salvação, pensando na salvação da humanidade. Então, Mateus, por exemplo, ele escreve aos judeus, aqui diz, Mateus escreveu para os judeus, e o enfoque de Mateus, nós vamos ver que ele fala muito sobre o Messias prometido, porque os judeus aguardavam exatamente esse Messias que viria para salvar o povo. Então, Mateus queria trazer o entendimento que Jesus, ele já estava presente entre o povo, ele já esteve, aliás, porque após a escrita, ele traz o entendimento que Jesus esteve entre o povo, que ele já cumpriu a sua redenção, já redimiu o povo ao morrer na cruz. Enquanto muitos deles, dos judeus, aguardavam que o Messias fosse talvez um grande governante, um grande salvador da pátria. Mas Jesus mesmo foi para libertar o homem, foi do pecado, não foi das amarras dos romanos, mas foi das amarras de Satanás. Foi para isso que Jesus foi enviado. Mateus, ele levava este entendimento ali através do evangelho aos judeus. Já Marcos escreve ali para os romanos, ele dá um enfoque em Jesus como Filho de Deus, e Lucas escreve para os gregos dizendo que Jesus ele é um Salvador universal. O entendimento que se tem da carta de Lucas é de que ele é um Salvador universal, talvez até porque os gregos tinham vários deuses, a mitologia grega, vários deuses ali, e cada um tinha o seu próprio Deus, cada um adorava o seu próprio Deus, e Lucas traz o entendimento de que o Salvador ele é universal. O único capaz de salvar toda a humanidade se chama Jesus Cristo. Ele leva esse entendimento aos gregos. 2. A relação entre os evangelhos. Mesmo com a perspectiva diferente dos autores em cada texto, eles se completam no sentido da narrativa cronológica, não no sentido da narrativa cronológica dos fatos, mas na mensagem, a mensagem central que é Jesus. Então, como eu já disse, mesmo que alguns tenham a perspectiva, a visão diferente, e mesmo que alguns tenham alguns relatos e outros não tenham aquele relato, mas tem uma mesma mensagem, a mensagem principal. Aliás, não só os evangelhos, mas toda a Bíblia aponta para Cristo. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Logicamente que os evangelhos têm um enfoque em Jesus ali, Jesus, ele é contado toda a história de Jesus em todos os seus capítulos. 2 exemplos simples são os relatos da tentação de Jesus e a cura da mulher do fluxo de sangue. Portanto, temos aqui essas duas histórias que se complementam através dos 3 evangelhos. Fatos que um relatou e que outro não, mas que não tira o sentido da história ali que foi contada. Vamos ver aqui, por exemplo, no caso aqui da tentação de Jesus, diz assim, em Marcos 1:12, 13, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Bem resumido, Aqui está dizendo, está bem resumido. Jesus, apenas por esse trecho, não temos a informação de Jesus, ele jejuou no deserto. Neste texto que Marcos escreve, não fica claro que Jesus, não mostra que Jesus jejuou no deserto. Não mostra qual foi o tipo de tentação, não mostra de que forma ele sofreu e de que forma ele resistiu. Porém, já Mateus e Lucas mostram todas essas informações não contidas no livro de Marcos. O que Marcos relatou foi um resumo. Já Mateus e Lucas descreveu com mais fatos. Então veja bem que não tem controvérsia, tem complemento. É uma complementação do que o outro escreveu. Por exemplo, transformar pedras em pães, que é a forma que Jesus resistiu, ele foi tentado e ele resistiu. Satanás falou para ele transformar pedras em pães, que se lançasse do pináculo do templo, que adorasse o diabo em troca de reinos.
Então, isso não tem no livro de Marcos, porque se tem ali um resumo da tentação de Jesus. Já no caso da mulher curada do fluxo de sangue, o evangelista Mateus traz de forma resumida o relato. Ele não diz que ela havia gastado tudo. Mateus não diz que a mulher do fluxo de sangue não tinha gastado tudo, que Jesus sentiu sair virtude dele, que não mostra o diálogo que houve entre Jesus e a mulher. Porém, Marcos e Lucas já escreveu, dá esses detalhes. Então, entenda definitivamente que um evangelho complementa o outro. 3. Aspectos dos evangelhos sinóticos. Em linhas gerais, os evangelhos sinóticos apresentam as seguintes características. Mateus tem 28 capítulos, inicia apresentando a genealogia de Jesus, no intuito de frisar que ele era descendente de Davi. Precisava mostrar aos judeus que ele era o Messias prometido e que descendia de Davi, que era um descendente de Davi, que era a forma que os judeus aguardavam o Messias prometido. Então, ele já mostra a genealogia, deixando bem claro que Jesus era o Messias através da genealogia, através da sua pregação, através de muitos outros fatos, que Jesus era o Messias, que Jesus foi o Messias enviado para redimir o povo, no contexto do que foi escrito, porque Jesus ele é o Messias, hoje ele é, quando eu falo era, eu estou me referindo ao contexto da época, Jesus é o nosso Messias enviado, é o nosso Deus em face humana, esteve aqui como homem para nos trazer a salvação, para morrer por nós na cruz e nos dar a salvação. Já Marcos, que é o menor dos evangelhos, com apenas 16 capítulos, detém-se mais a contar os feitos de Jesus, os milagres, maravilhas e prodígios. Marcos dá uma ênfase nos milagres, mostrando o poder de Jesus, o poder de Deus através do seu Filho amado Jesus. Lucas possui 24 capítulos, é o que mais se aplica a trazer informações sobre o nascimento e a infância de Jesus. Então, veja bem que peculiar é o livro de Lucas trazendo informações sobre o nascimento e a infância de Jesus, porque nós também queremos saber sempre um pouco mais. O homem sempre quer saber um pouco mais, então Lucas nos fez esse favor, não nos fez um favor, ele foi inspirado pelo Senhor, a verdade é essa, mas nos deu essa palavra maravilhosa e nós podemos entender um pouco da história de Jesus ali, desde o início, desde a infância e o nascimento, e também enfatiza, ele mostra muito as parábolas que Jesus pregou. Então foi algo que Jesus se utilizou de sabedoria, com muita sabedoria, para ensinar o povo através das parábolas, e Lucas ele se atentou a isso, se preocupou em escrever essas parábolas para nós também, para que nós pudéssemos ter um entendimento da palavra de Deus. Veja quantas peculiaridades tem cada evangelho. Cada um tem a sua forma de escrita, a sua visão de mundo, a sua aplicabilidade devido à circunstância de cada um, devido ao contexto de cada um, o povo para que cada um escrevia. Então, isto é uma bênção maravilhosa, a palavra de Deus. A Bíblia, a nossa Bíblia é um livro único. Não existe livro no mundo que tem esse ordenamento, que tem esse complemento de um ao outro, que leva tudo, que tudo indica, que faz com que tudo indique para Jesus Cristo. Não existe nenhum livro no mundo. Pode pesquisar, pode buscar, não existe nenhum livro similar ou sequer parecido com a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus, então ela só pode ser mesmo única. E o quarto evangelho, João, que não é um evangelho sinótico, mas é um grandioso ensinamento para as nossas vidas. O evangelho de João não está listado entre os sinóticos, pelo fato de haver nele relatos diferentes. Então, tem muitos relatos que não estão em Mateus, Marcos e Lucas. No livro de João tem-se esses relatos diferentes, por isso ele não é evangelho sinótico, porque não tem a mesma visão. Não se tem, na verdade, uma visão conjunta. Possui poucas situações contidas também nos outros. Nenhuma parábola no livro, no evangelho de João. E João, apenas
o Evangelho de João mostra Deus encarnado, mostra Jesus, fala sobre o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne. Somente João traz esse entendimento. Apenas em João também encontramos as últimas instruções dadas pelo Senhor e a oração feita em favor dos seus discípulos. Ali em João 14, 15, antes de Jesus ser morto e depois em seguida ressurgir e ascender aos céus. Então Jesus se encontra com os discípulos e dá aquelas orientações maravilhosas. E eu acho linda aquelas passagens. João 14, então, eu acho maravilhoso, uma passagem linda, Jesus aconselhando os discípulos. Às vezes eu leio essa passagem como entendendo o que Jesus está falando comigo também. Que Jesus está me dando as mesmas instruções que deu para aqueles discípulos antes de partir. Jesus é maravilhoso e sempre cuidou de nós. Então a palavra do Senhor é maravilhosa mesmo, é uma bênção para nós e nós precisamos amá-la. Precisamos amar cada vez mais essa palavra e fazer com que os nossos jovens, os nossos juvenis, entendam o quão poderosa é a palavra de Deus, o quão incrível é esta palavra, o quão maravilhoso, como as coisas se conectam, como aquilo que é de Deus se move para que tudo dê certo para o homem, para que Jesus salve o pecador, para que o Senhor nos abençoe. A palavra de Deus é perfeita assim como o nosso Deus é, porque é a palavra dele. Então, na verdade, eu nem precisaria estar falando que a palavra dele é perfeita, se ele é perfeito. Mas é porque é tão bom falar do nosso Deus, dessa palavra maravilhosa. E continuando, o Evangelho de João relata o encontro de Jesus com inúmeras pessoas desejosas de respostas. Por exemplo, tem esse relato de Nicodemos, que quando se fala ali do novo nascimento, da mulher samaritana. Jesus, ele conversa com aquela mulher ali no poço de Jacó e fala a ela sobre a água viva, fala a ela sobre como adorar em espírito e em verdade e muitas outras lições. Essas pessoas vão sedentas ao Senhor e o Senhor tem respostas de sabedoria a elas. E também o exemplo da mulher adúltera, que Jesus age ali com misericórdia, abençoando, perdoando aquela mulher e tirando de perto todos os seus acusadores com muita sabedoria. Então, são fatos que encontramos apenas no Evangelho de João. Amém, meus irmãos? O Evangelho segundo escreveu São João. Que Deus possa abençoar os irmãos e que nossa juventude possa ter o amor pela palavra de Deus. E para isso é necessário nosso empenho, o nosso amor primeiramente à palavra, para pregarmos com sabedoria e com muito amor e com muita autoridade a nossa juventude, para que elas venham dar frutos também na presença de Deus. E está aí os evangelhos. Lembre sempre de falar da importância do evangelho de Cristo para a humanidade e da importância de pregar a palavra de Deus ao pecador. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Mas não vá embora sem deixar o seu like aí, meus irmãos. Nos ajuda aí com o seu like, com a sua inscrição também, para fazer esse canal crescer e muitas pessoas serem alcançadas pela palavra de Deus. Deus abençoe e até mais.